Pessoal, bom dia. Para o pessoal da noite, boa noite, tá? Sejam bem-vindos aqui na nossa aula virtual. Vamos dar continuidade aos nossos assuntos aqui relacionados aos atos administrativos, tá? O material, então, vai depois no sistema AVA para vocês. Continuando aí, atos administrativos, falamos na aula passada da extinção dos atos administrativos. Os atos administrativos se extinguem, né? Por uma anulação ou por uma revogação. Anulação, vício de legalidade. E, justamente, revogação, justamente vícios, justamente no mérito, por requisitos de conveniência e oportunidade. Nós vimos isso aí na aula passada. Agora, se a gente pensar que o ato administrativo, quando existe um vício de legalidade, ele tem um efeito, né? É um efeito justamente para o pretérito, o efeito ex tunc. Quer dizer que todas as relações jurídicas que foram estabelecidas durante esse ato administrativo que é legal, elas são desfeitas. Isso nos sugere a ideia do aparecimento no ordenamento jurídico, da ideia de convalidação dos atos administrativos. Se a gente justamente, nós temos uma medida que é a anulação do ato administrativo quando está eivado de vício de legalidade, ela vai, né, ter um efeito pretérito, alcançando todas as relações jurídicas estabelecidas, né, desde do seu nascimento. Quer dizer, em determinadas situações, é necessário que o ato administrativo, né, de repente a gente pode só tirar a ilegalidade e de agora em diante ele passa a disciplinar relações jurídicas de forma válida, né? Não há necessidade de ter justamente aí ser retirado, ser extirpado do mundo jurídico. Por isso, a gente fala do Instituto da Convalidação dos Atos Administrativos. Convalidação, ou também chamado de saneamento. Saneamento é retirar, né, a parte ilegal do ato administrativo. Como seria? O ato administrativo pelo qual a convalidação é um ato administrativo, né, pelo qual é suprido o vício existente em um ato ilegal. Retira o vício que existe em um ato ilegal. O artigo 55 da Lei 9784 de 99 é que estabelece, né, essas diretrizes. Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros. Então são duas coisas aqui, né? Os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração pública. Não ocasionar prejuízo a terceiro, não acarretar lesão ao interesse público. Significa dizer, para que haja convalidação, que é um ato administrativo também, para que haja essa convalidação, é necessário dois requisitos. Essa convalidação não ocasione prejuízo a terceiro, nem acarrete lesão ao interesse público, tá? É justamente o que a lei está dizendo aí pra gente. Agora, quando a gente começa a verificar a convalidação dos atos administrativos, é importante a gente fazer uma análise relacionada a onde está o vício, aonde que está a ilegalidade. A gente sabe que dentro da composição de um ato administrativo nós temos um sujeito, nós temos um objeto, nós temos uma forma, nós temos uma finalidade, né? E nós temos um motivo. Agora, não necessariamente o problema está em todos eles. É como se tivesse um carro. Você não vai ter problema no motor, na lataria, na suspensão. Você vai ter problema, você consegue identificar o problema. É justamente essa que é a ideia, de retira o problema e a partir de então você tem o estabelecimento de relações jurídicas de forma válida. Então é importante que, para a gente falar de convalidação dos atos administrativos, é importante que a gente verifique, identifique o elemento em que nós temos aí essa anomalia, vamos dizer assim, essa ilegalidade. Bom, começamos pelo mais importante. Se o vício estiver relacionado ao sujeito, né? Sujeito do ato administrativo. A gente pode dizer que vício relacionado ao sujeito, ou o sujeito tem competência ou não tem competência. A lei atribui, né, ao sujeito. A gente não fala, né? A gente pode dizer que o sujeito, no caso aqui, você tem aí justamente um vício relacionado ao sujeito e a gente diz que é incompetência do sujeito. Incompetência do sujeito. Nós temos a incapacidade também. Então nós não estamos falando de vício com relação à capacidade. Nós estamos nos referindo, quando há vício do sujeito, é justamente com relação à sua
competência, que é a ideia de atribuições legais, tá? Nesse caso, se houver vício relacionado ao sujeito, né, no caso da incompetência, poderá haver a convalidação, mas uma nomenclatura diferenciada, com o nome de ratificação. Então, convalidação, né, no desdobramento, ratificação. Desde que não se trate de competência exclusiva. Competência exclusiva, né? Por que competência exclusiva não pode? Se for uma competência de uma determinada autoridade, por exemplo, de uma determinada autoridade administrativa, que só ela possa ter praticado o ato administrativo, se for praticado por outro, o ato administrativo não é válido, porque aí a competência é exclusiva, tá? A competência exclusiva não admite delegação e revogação. A competência privativa admite. A competência privativa é aquela ideia de que só aquela autoridade poderá praticar, né, aquele ato administrativo. Mas, se o ato for praticado por outras, desde que seja ratificado pela autoridade administrativa justamente, né, determinada a praticar o ato, ela pode ser justamente, o ato pode ser convalidado, né? Então, a competência exclusiva, né, ela exclui a delegação e revogação, né? É o exemplo que a gente dá justamente do artigo 84 da Constituição Federal. Compete, olha só, privativamente ao presidente da República, nós temos lá no parágrafo único, né? Com certeza nós temos o rol no artigo 84 de todas as funções que o presidente da República poderá fazer, tá? A gente só acompanhar a Constituição Federal. Ele diz assim, ó, parágrafo único: o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Vamos imaginar que ministro de Estado, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, eles tenham praticado um ato que precisava ter sido praticado pelo presidente da República. O presidente da República viajou e deixou, né, sem ter sido praticado esse ato. Ministro de Estado pratica, Procurador-Geral da República pratica e Advogado-Geral da União vem praticar. É possível que esses atos, né, sejam validados, convalidados? É possível, desde que haja uma ratificação posterior do presidente da República. É porque, na verdade, né, geralmente, quando o presidente, por exemplo, se ausenta do país, ele deixa uma delegação, um ato administrativo. Deixa um ato administrativo para que nós tenhamos aí, né, justamente a possibilidade dessa delegação, né, para uma outra pessoa, ela seja cumprida. Vamos imaginar que ele saiu e esqueceu de deixar essa delegação para os ministros de Estado, para o Procurador-Geral da República e para o Advogado-Geral da União. E vamos imaginar que esses ministros de Estado, Procurador-Geral da República e Advogado-Geral da União precisaram praticar o ato, né? Não pode esperar o presidente da República voltar e chegar, né? Eles praticaram o ato. Esse ato é válido? Olha, levando ao pé da letra, esse ato não seria válido, porque teria que ter sido praticado pelo presidente da República, ou o presidente da República deveria ter deixado um documento, uma delegação, uma extensão das suas competências, das suas atribuições. Ele não fez, mas eles praticaram. Foi justamente uma determinada situação jurídica que foi praticada. E nesse caso aqui, esses atos são válidos ou não? Só serão válidos se o presidente da República posteriormente voltar e ratificá-los. É como se ele estivesse retirando aquela ilegalidade do ato que, né, num primeiro momento a gente identifica como ilegalidade. Faltou delegação, mas essa falta de delegação, ela é suprida com a ratificação, com a confirmação daqueles atos que foram praticados não pelo presidente da República, mas pelos seus ministros, pelo Procurador-Geral da República ou pelo Advogado-Geral da União. Não existia delegação, né? Mas é necessário que eles tivessem praticado. Posteriormente o presidente fala, não, tá ok, pode ser praticado assim, tá? Eu vou, depois quando eu mandar o material, aqui é avocação, tá, gente? Não é revogação. Então é delegação e avocação, e não revogação. Avocar é chamar para si a responsabilidade, né? Uma determinada atribuição. E delegação é transmitir essa atribuição para outra pessoa, tá? Então aqui nesse caso haverá
a ratificação. Então, com relação ao sujeito, é possível? É possível sim, desde que não haja competência exclusiva. Tá? Quando a gente fala do artigo 84 da Constituição Federal, compete privativamente o presidente da República. Se tivesse escrito aqui, compete exclusivamente o presidente da República, e não, nós teríamos aí, né, não seria possível fazer essa convalidação, tá? Essa que é a ideia. Os ministros de Estados, o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, se eles praticarem os atos sem que haja delegação, que era necessário, né? O presidente viajou e não conseguiu fazer esse ato de delegação do presidente da República, ó, delegação do presidente da República, o próprio presidente da República poderá ratificá-los, ou seja, vai justamente, né, suprir aquela ilegalidade que nós tínhamos. E nesse caso, há a convalidação, né, dos atos administrativos relacionados ao sujeito. Não se admite ratificação em razão da matéria, não se admite em razão da matéria, tá? Vamos imaginar que o ministro da Saúde pratique um ato que precisava ser praticado pelo ministro da Educação. Aí não dá para você ratificar, não é possível. Em razão da matéria, também, guardem isso, quando se tratar de competência exclusiva, competência privativa pode. E o objeto, será que é possível fazer aí a convalidação quando nós temos um vício relacionado ao objeto do ato administrativo? A regra, não pode ser objeto de convalidação. Quando há um vício no objeto do ato administrativo, no conteúdo do ato administrativo, a regra é que não pode ser feita a convalidação. É possível, tá? A conversão. Então, quando existir, tá, de forma remota, um objeto com vício, é possível que se faça a conversão. Em que caso? Ato administrativo, a conversão é um ato administrativo pelo qual a administração pública converte ato inválido em ato de outra categoria com efeitos retroativos à data do original. Como assim? O município faz justamente uma permissão de uso, né, para um determinado circo. O circo vem se instalar na cidade e dá uma permissão de uso. Mas a permissão de uso precisa de licitação. E o secretário lá de serviços públicos, ele não fez, ele não tomou esse cuidado. Aí verifica-se que aquele ato, permissão de uso, o circo usar um terreno da prefeitura, foi feito sem licitação, quando necessitava ser feita a licitação. Quer dizer que você tem uma ilegalidade aqui, vai no ouvido lá do Ministério Público, ele vai fazer justamente, né, ingressar com uma ação, alguma coisa nesse sentido. Então essa permissão de uso, ela é ilegal. O que pode ser feito? Você pode converter o ato permissão de uso, que precisava de licitação, converte ele em permissão precária, que não há necessidade de licitação, e vai fazer justamente, né, através de efeitos retroativos à data do original. O que houve então aqui foi justamente uma conversão de um ato administrativo inválido, porque ele foi feito sem licitação, né, em um outro ato administrativo de outra categoria com efeitos retroativos à data, justamente a data original. Veja que permissão de uso e permissão precária, eles têm a mesma finalidade, é justamente conferir ao particular a utilização de imóvel público. Tanto permissão de uso como permissão precária conferem ao particular a utilização do imóvel público. Permissão de uso teria que ser feito com licitação, mas não foi. Faz a conversão em permissão precária. Você atinge a mesma finalidade. E aí você retira, você converte, né, um ato que nós tínhamos aí, originalmente, um vício relacionado ao objeto. Essa que é a ideia. Forma. É possível convalidar a forma de um ato administrativo? É possível a convalidação se ela não for essencial à validade do ato, tá? É possível só se ela não for essencial à validade do ato, nós já vimos isso aí, tá? Então, basicamente, a forma, você convalida um ato administrativo com vício de forma se ele não for essencial à validade do ato. Se o ato administrativo foi praticado de forma diversa do que previsto em lei, aí não há que se falar em convalidar a forma. Motivo não é possível. O motivo é uma situação de fato que ocorreu ou não ocorreu. Não é possível alteração com efeito retroativo de uma situação de fato, tá? O motivo ocorre ou não ocorre?
Tá? Essa que é justamente a ideia. Finalidade, se o ato foi praticado contra o interesse público ou com a finalidade diversa da que decorre de lei, não é possível a correção. Tá? Como que você vai justamente convalidar um ato que não atingiu o resultado pretendido, né? Não se corrige um resultado que estava na intenção do agente que praticou o ato. O prefeito tinha intenção de construir uma escola, mas ele não conseguiu construir escola. Quer dizer que, nesse caso, você não consegue convalidar o ato administrativo, nesse caso aqui, tá? Com relação à finalidade. Essa que é a ideia. Terminando atos administrativos, a gente começa um outro assunto, que são justamente os contratos administrativos, né? A gente continua aí com contratos administrativos. Bom, contratos, vocês já tiveram contratos lá em direito civil, tá? Os contratos são, na verdade, ajustes, né? O conceito da professora Maria Silva Janela de Pietro diz assim: contratos administrativos são ajustes que a administração pública, nessa qualidade, celebra com as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo o regime jurídico de direito público. Tá? Essa que é a ideia. Características dos contratos administrativos. Por que a gente estuda contratos administrativos depois de atos? Porque nos contratos administrativos a gente vai verificar uma sucessão, uma consequência de atos administrativos. Então é importante, melhor, a gente estudar a teoria dos atos administrativos e depois estudar os contratos administrativos. Então, o primeiro caso, tá? Numa primeira característica, a gente encontra nos contratos administrativos algo diferente do que eu tenho nos contratos de direito civil. Nos contratos de direito civil, eu tenho justamente uma relação entre particulares. Tá? Nos contratos administrativos, uma das partes é a administração pública, né? como o poder público. Então, a presença da administração pública como poder público. A administração pública aparece com prerrogativas nos contratos administrativos. Tá? Ela vai ter prerrogativa. Tá? A gente pode dizer que é uma situação entre a administração pública e a pessoa que vai ser contratada, a empresa que vai ser contratada, é uma relação de verticalidade, com posição de supremacia sobre o particular, expressas nas cláusulas exorbitantes, que serão aí a nossa 7ª característica, uma aula só de cláusulas exorbitantes, pessoal, tá? Então, justamente aqui eu tenho a administração pública como poder público, e aí ela vai gozar justamente de prerrogativas, tá? Essa que é a ideia. Finalidade pública, um contrato administrativo, ele precisa, né, pessoal? Ele precisa se expressar como uma finalidade pública. Todos os atos e contratos da administração pública precisam justamente buscar um fim coletivo, não um fim, né, particular, um fim justamente para os anseios justamente ali da própria administração pública. Precisa ter um fim. Tá? Um fim público, essa que é a ideia. Concessão de uso, por exemplo, tá? A gente tem como exemplo aqui, concessão de uso de sepultura. Por exemplo, o sepultamento adequado é o interesse de todos, né? Sepultamento adequado é justamente o interesse de todos. Olha, a finalidade pública é isso aí. É justamente nesse sentido que nós temos, né, a consecução desses respectivos contratos aí, né? Terceira característica dos contratos administrativos é uma obediência à forma prescrita em lei. Você precisa fazer justamente estabelecer as regras, né, as cláusulas contratuais, mas essas cláusulas precisam estar revestidas, né, de fundamento legal. Então, a lei confere as regras de forma, benefício da administração pública e do interessado. Quando você está diante de um contrato administrativo, tanto a administração pública como o interessado, como justamente aquela empresa que for contratada, como os destinatários daquele serviço, serão beneficiados, tá? Justamente nesse sentido aí. Controle, quando você tem uma obediência à forma prescrita em lei em um contrato administrativo, você faz justamente o controle de legalidade, que é um princípio fundamental aí, né, para a administração pública. Então, quando você tem um contrato que justamente estabelece cláusulas que advêm das regras legais, você já faz um controle de legalidade aí.
Aspectos formais, né? Eu vou precisar justamente cumprir aqueles aspectos formais da Lei 8666 de 93, que está forma prescrita em lei. Primeiro, contrato formaliza-se por termo de contrato. É uma formalidade que está lá no artigo 62 da Lei 8666 de 93. O artigo 57 também fala assim, olha, a duração dos contratos fica adstrito à vigência dos créditos orçamentários. É mais uma formalidade que é justamente disposta pela lei. Procedimento legal. O que é o procedimento legal como característica, pessoal? Procedimentos obrigatórios apontados pela lei. São procedimentos que são obrigatórios que estão na lei. Essa que é a ideia. O artigo 175 da Constituição Federal, por exemplo, exige a concessão de serviços públicos na forma da lei. Por exemplo, diz assim, olha, esse procedimento de concessão de serviços públicos precisa ser feito através de licitação, tá? Na forma da lei. Quer dizer, você tem todo um procedimento legal a ser justamente cumprido. Uma das características do contrato administrativo, é ter justamente um procedimento que foi informado pela lei, Ele também, como características dos contratos administrativos, ele é um contrato de adesão. Significa dizer que as cláusulas são fixadas unilateralmente. No instrumento convocatório, o poder público faz oferta a todos os interessados, fixando as condições que pretende contratar. Quando a empresa for contratada, não é ela que vai ditar as regras. Quando você faz um contrato de aluguel, por exemplo, um contrato de compra e venda, as duas pessoas, se não tiver um determinado acordo, você justamente não tem um negócio. Eu quero pagar todo dia 20. Não, eu não vou pagar todo dia 20, todo dia 1º. Então não tem negócio, pronto. Então você está numa relação justamente de horizontalidade. Quando se trata de contratar com a administração pública, você que é o contratado, você tem que justamente aceitar as cláusulas e as condições impostas por ela. Essa que é a ideia. Por isso que o contrato é um contrato de adesão. A regra é essa. Você não chega para comprar energia elétrica, você não faz um contrato com a Copel, o cara vai lá instalar o aparelho de energia, etc. E você não vai chegar para ela e falar assim, eu quero pagar R$1 o valor do quilowatt-hora. Ela vai falar assim, para aí, quem dita as regras aqui sou eu, é o Estado. Percebe? Então as cláusulas são fixadas unilateralmente e a empresa que é contratada, ela vai só apenas aderir a essas regras, somente isso. Tá? O artigo 40, parágrafo 2º da Lei 8666 de 93, demonstrando que é um contrato de adesão, fala assim, a minuta de contrato, a administração pública e licitante vencedor, que assinam a minuta, assina as folhas, assina as vias do contrato, sujeita ao princípio da vinculação ao edital. Está vinculado ao edital. O que foi vinculado ao edital foram justamente as condições que foram apontadas pela administração pública. São essas as condições. E o contratado vai se aderir. Acabou. Essa que é a ideia. Vincula-se à indisponibilidade ao interesse público. Justamente por que tem que ser contrato de adesão? Porque não é a vontade da empresa que tem que justamente reger o contrato. É a vontade da administração pública que tutela os interesses de coletividade. Tutelando interesse de coletividade, tutela o interesse público. É por isso que o contrato é de adesão, Imagina se a empresa chegasse aí para contratar com o Estado e falasse assim, as regras dessa contratação vão ser minhas. Não, aí não. Aí está justamente, é um interesse particular, é um interesse da empresa, o interesse do lucro. E, na verdade, quando se contrata com a administração pública, o interesse que deve ser seguido é o interesse público, tá? Por isso que o contrato tem que direcionar o interesse público. Só faz isso através de ser contrato de adesão, onde a pessoa que é contratada, ela vai justamente se aderir às cláusulas previamente estabelecidas e direcionadas pela administração pública, que justamente vislumbram aí o interesse coletivo. Eu tenho também o contrato como sendo intuito persona, em razão das qualidades pessoais do contratado. Quando se faz a contratação lá daquela determinada empresa e sai o edital, a administração pública ela quer escolher, lançar o objeto do contrato e quer escolher aquelas pessoas que sejam adequadas àquelas condições.
né? Então, a prefeitura de Nova Esperança pretende fazer contratação de uma empresa que venha fornecer computadores para a escola de Nova Esperança, para a escola lá de Nova Esperança. Quer dizer, essa contratação tem que estar de acordo com as condições que foram propostas no edital. E justamente essas condições são condições pessoais do contratado. Não é porque você é a empresa X que você vai ser contratada, não. São justamente diante das condições pessoais do contratado. Essa que é a ideia, tá? Veda também, por isso que ele é intuito persona, em razão das condições pessoais. Veda a subcontratação. A empresa contrata uma empresa X e essa empresa X contrata outra empresa para prestar serviço para a administração pública. Prefeitura de Maringá faz uma contratação de uma empresa. Essa empresa vence a licitação e contrata uma outra empresa para fazer a prestação do serviço. Isso não pode, tá? É vedada a subcontratação. O artigo 78 da Lei de Licitações veda a subcontratação. Na verdade, a subcontratação, ela só seria possível se expressamente prevista no edital e no contrato, se estivesse prevista somente no edital e no contrato, tá? Então, se estiver disposta no edital e no contrato, seria sim possível a subcontratação. Regra geral, não pode ser feita subcontratação. Significa dizer o quê? Significa dizer que a empresa a ser contratada foi em relação às suas condições pessoais e é ela que deve prestar o serviço, tá? Ela não pode transferir esse serviço para outra pessoa. Essa que é a ideia. Na próxima aula a gente começa a analisar, pessoal, fazer um estudo somente delas, das chamadas cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes são cláusulas que, se presentes em contratos de direito civil, de direito privado, seriam nulas de pleno direito. Algumas das cláusulas exorbitantes, por exemplo, a exigência de garantia. Quando a administração pública contrata uma empresa, ela exige que a empresa tenha uma garantia, de garantia, justamente para contratar com o poder público. Essa que é a ideia. Rescisão unilateral de contrato, alteração unilateral do contrato, são regras justamente aí que devem ser estudadas. A gente vai estudar nas respectivas cláusulas exorbitantes. Obrigado pela atenção, bons estudos. Terminem aí com validação dos atos administrativos e esse início de contratos administrativos até cláusulas exorbitantes. A característica 7, que a gente vai estudar na próxima aula, são cláusulas exorbitantes. Obrigado e bons estudos.